Minha irmã, meu irmão, que bom ter você aqui neste Tempo para Deus, momento onde meditamos sobre as Sagradas Escrituras. E o assunto de hoje é a importância de termos uma fé genuína. Tiago vai dizer em seu livro que a fé sem obras é morta. E Jesus, em suas palavras, disse: eu não vim para abrir mão da lei, mas para cumpri-la. Jesus disse assim lá em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e obedece às leis, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Então, quais são os mandamentos de Jesus, se não a lei de Deus? Se não as leis, os 10 mandamentos e todas as suas extensões de ordenanças para que o ser humano viva de acordo com o que Deus planejou para ele. A lei é espiritual, logo o homem natural não quer obedecer à lei. E o problema não está na lei, o problema está na carnalidade que entrou, a carnalidade não de carne, mas de uma inclinação para o pecado que entrou no nosso espírito. A gente tem essa semente do pecado que quer se opor à lei de Deus, porque a lei de Deus é espiritual. Mas se somos homens espirituais, logo a lei de Deus tem que ser prazer para nós. Antes tenho na lei do Senhor prazer, e nela eu medito de dia e de noite. Isso não é algo para judeu, isso não é algo para grego nem para romano, isso é algo para a humanidade. A lei de Deus, ela existe mesmo antes da criação. O Abel e o Caim, o que eles fizeram naquela oferta? Eles ofereceram um sacrifício para expiação de pecado. Só que Abel fez do jeito certo, que é a forma que Deus estabeleceu, e Caim não. E o que Deus falou para Caim: olha, se você fizer do jeito que é certo, você vai ser aceito, se não, não. Simples assim, é só seguir a regra. E o problema é esse: a nossa alma não quer se obedecer a Deus. E uma vida sem obediência a Deus é uma fé morta. Uma fé sem obediência a Deus é uma fé morta. A gente chama popularmente da tal da hipergraça, coloca tudo na conta da graça, porque Jesus cobre todos os nossos pecados. Bora lá, ponto e vírgula aí. Jesus cobre todos os pecados que são confessados e deixados. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O sangue de Jesus não cobre o pecado que não é confessado e deixado. Tem que deixar também, não é só confessar. Para o sangue de Jesus cobrir, confessa e deixa. Ele falou: aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Como é que eu vou pegar a minha cruz? Negando a minha carne. E a minha carne que é o quê? Desobedecer a lei. Então, a minha cruz é eu obedecer a lei, subordinar a minha carne ao governo do Espírito. E a palavra, a lei, é espiritual. Esse negócio de Novo e Velho Testamento foi algo colocado pela teologia sistemática, coisa de homem. A Bíblia é uníssona, é uma coisa só, é de ponta a ponta. Não tem parte A e parte B, é um compilado daquilo que Deus planejou, um plano de redenção, e a lei do Senhor passarão os céus e a terra, e a palavra do Senhor não há de passar, tá? Se você pegar ali o próprio Paulo, em Romanos 3:31, ele vai dissertar sobre alguns assuntos, e ele vai falar assim no versículo 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, se a sua fé é genuína, você vai mostrar isso através da obediência à lei de Deus, a ser uma pessoa obediente a Deus. E como é dura essa palavra, não é mesmo? Estamos tão acostumados com esse evangelicalismo, esse gospel pegajoso e almático, e que coloca Jesus, Deus, como um gênio da lâmpada que você esfrega, pede os seus pedidos, e ele tem que atender tudo porque você é mais que merecedor em Cristo Jesus. Irmãos, bora lá, temos que ter temor e tremor, tá? É necessário sim ter uma vida diligente de santidade, de separação, e isso compele a nós, como verdadeiros, genuínos cristãos, a nossa fé tem que ser genuína, de fazer o possível para não pecar. E como que eu peco? Transgredindo uma legislação. E qual é a legislação que baliza o que é pecado e o que não é? A lei de Deus, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Não é só o Novo Testamento e tudo que de ordenança que Deus colocou é só para judeu. Isso não existe, tá? E olha lá tem tantos textos, eu vou
trazer muita coisa sobre isso ao decorrer do tempo, se você for me acompanhando por aqui. Mas veja só, em Apocalipse 14, 12, ó, tô falando agora lá, já falei da importância da obediência a Deus lá no início, lá em Gênesis, a gente já passou em texto de Salmo, quando citei Davi, a gente já falou um pouquinho aqui de Paulo escrevendo para Romanos, e agora vamos lá para o final da Bíblia, Apocalipse 14, 12, tá falando ali sobre taça de ira, alguns tormentos que vão acontecer para aqueles que desobedecem, tá? E aí vem Apocalipse 14, 12 e diz assim, ó, isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Então são as duas coisas, tá? Eu tenho que ter fé e eu tenho que ter obras, tá? Não, as minhas obras, elas não justificam a minha fé, mas se a minha fé é genuína, essas obras, elas são praticadas, tá? Então, a sua fé é genuína quando você obedece. Você obedece a Deus? Coloca isso no teu coração. Você se esforça? Ou você procura terceirizar a sua responsabilidade para uma etnia, para um grupo religioso? Isso é coisa de judeu, isso é coisa do judaísmo. Não existe ismos, não existe esses termos criados por homens que sintetizam as coisas. Existe a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, e ela é do começo ao fim, e vai passar o céu e a terra e ela vai permanecer. Então, se você quer ter uma vida de paz, primeiramente com Deus, mas também, né, se dando bem aqui na terra, porque a lei de Deus, se você obedece a lei de Deus, isso vai trazer prosperidade para a sua vida, vai trazer conforto para a sua vida. Se você quer ter uma vida realmente devota ao Senhor, você precisa ser controlado, governado pelo Espírito. E a lei de Deus, ela é espiritual. Então a gente tem que voltar a resgatar o temor à palavra de Deus e aos mandamentos de Deus. O mínimo que a gente pode fazer é se esforçar para cumprir os 10. E a gente não consegue mal cumprir os 2 primeiros. Quando Jesus falou sobre resumir a lei, quais são os principais mandamentos ali? Amar teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, os 5 primeiros revelam o amor de nosso para com Deus, e os 5 finais revelam o amor nosso para com o próximo. Então é uma coisa automática, ele não excluiu os outros 8 e as outras ordenanças. A questão é quanto nós estamos dispostos, né, a renunciar. Como é duro ouvir isso, não é mesmo? Quanto tempo você não ouve essa palavra? Evangelho, renúncia, obediência. Está acostumadinha com Jesus vai te dar vitória, sou mais que vencedor, você é nação santa, sacerdócio. Mas olha a pegadinha, sacerdócio real. Se nós somos sacerdócio real, o que é um sacerdote se não um ministro de Deus que zela pelo cumprimento da Escritura, da obediência à palavra, das leis de Deus? Veja só, por que nosso sacerdócio é real? Porque Cristo, até Arão, não era apenas sacerdotes, tá? E Jesus é sacerdote baseado, como o texto em Hebreus vai dizer, Melquisedeque. Melquisedeque, segundo a tradição judaica, provavelmente era Sem, tá? Um dos filhos ainda vivos que resgatou o sacerdócio, um dos filhos de Noé. Então o que acontece? Até Arão, o sacerdócio era da tribo de Levi. Então a tribo de Levi tinha o sacerdócio, mas não tinha o governo. O reinado era de Judá. E aí em Cristo tem alguém que vem da tribo de Judá, Yeshua HaMashiach, que é rei, e ao mesmo tempo esse rei também é sacerdote. Lembra quando o rei Saul quis exercer sacerdócio e não era para ele exercer? O que aconteceu com ele? Só que em Cristo existe o reinado sob as suas mãos e o sacerdócio sob as suas mãos. E ele nos faz reis e sacerdotes para com Deus. Então, olha como é ainda maior a nossa responsabilidade. Sermão do Monte ali, Mateus 5, 6, se você ler ali, você vai ver que não tem nada de que o Novo Testamento aliviou a conta para nós. A questão é, através de Cristo nós temos a oportunidade de nos arrepender e nos achegar a Deus e ter um advogado caso transgridamos a lei. Mas pelo fato de ter o advogado não significa que a gente pode andar à torta direita. Tá? É dura essa palavra, renúncia, negar a si mesmo, é obediência, mas é importante. Tem a ver com os últimos dias. Atenção,
Tá? Apocalipse 14, 12, tem tanto versículo. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Eu tenho certeza que quanto mais você se aproximar de Deus, mais natural e mais você vai se agradar, e não vai ser pesado, não vai ser leve, mas a presença de Deus, ela é o nosso maior galardão, a nossa maior herança. Tá? Não tem que ser um peso, tem que ser um prazer, porque hoje eu sou sacerdócio real, eu sou filho do rei e eu respeito a legislação do meu pai, porque eu sei que o governo está nas mãos dele e eu sou herdeiro de tudo isso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e vamos lá, que todos somos pecadores e merecedores, né? Temos muito mais do que merecemos, mas temos também, como filhos de Deus, não só benefícios, mas também obrigações, deveres, responsabilidades. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos num próximo Tempo para Deus. Forte abraço! E se você gostou desse vídeo, né, deixa eu fazer aquele processinho chato. Curte, comente, passa para alguém, reposte num grupo de WhatsApp, siga o nosso canal, nos ajude nessa nobre missão. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.